Hoje nós estamos com a nossa sala de visitas aqui no CEDEM. O que é o CEDEM? O CEDEM, daqui a pouco a Fátima Rosana vai explicar para a gente qual é a atividade dessa clínica. Porque eu tenho aqui nas minhas mãos um papel que diz assim: Centro de Desenvolvimento Multidisciplinar. Isso aqui envolve uma série de coisas. Quem somos? Profissionais que buscam uma união dos conhecimentos de suas especialidades para uma ação terapêutica, clínica ou educativa unificada, com o mesmo objetivo, que é promover a harmonia física, mental e emocional. Gente, Fátima, é um prazer conhecê-la e gostaria que você expusesse tudo que você conseguiu amelhar na sua vida até hoje a respeito da CEDEM, porque eu fiquei muito interessado nesse caso aí da dislexia. Bom, CEDEM é um centro de desenvolvimento multidisciplinar. Eu sempre tive um consultório, sempre trabalhei, fazem 15 anos que eu trabalho como psicopedagoga e sempre sonhei em ter uma equipe que pudesse fazer um trabalho interdisciplinar na realidade. Então nós somos uma equipe multidisciplinar que realiza um trabalho interdisciplinar. Equipe multidisciplinar são vários profissionais de áreas distintas trabalhando em equipe. E o trabalho interdisciplinar é que a gente se reúne uma vez por semana para discutir os casos que a gente atende e todos juntos dão a sua opinião sobre aquele caso. Então, existe uma diferença muito grande de casos nessa área? Existe. Aqui, eu como psicopedagoga, os casos, na maior parte que eu recebo, são crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E só que as dificuldades de aprendizagem têm muitos motivos para que isso aconteça. Pode ser emocional, pode ser neurológico. Professor ruim. Também. Pode ser pedagógico. Então aqui a gente acolhe essas crianças, esses adolescentes, e a equipe inteira faz um trabalho em cima para a gente descobrir, para a gente avaliar e poder intervir. Isso o CEDEM aqui funciona como? Isso aqui é do governo, é particular, é municipal? Qual é a linha de conduta? É particular, né? A gente tem alguns descontos em algumas escolas que nos procuram, então a gente tem um desconto especial para algumas escolas. E o trabalho social que a gente busca fazer é os encontros que uma vez por ano a gente faz para poder divulgar esses assuntos para os professores, para outros profissionais também. Quem são os outros profissionais que trabalham com você aqui? Aqui a gente tem 3 psicólogos, a gente tem 2 fonos, nós temos fisioterapeutas, temos 3, terapeuta ocupacional, acupunturista e eu como psicopedagoga. Mas nessa área aí de atendimento que você está colocando para a gente aí, você não citou aí que você tem um psiquiatra, o Dr. José Luiz. Ele não é daqui da equipe, né? A gente acaba trabalhando porque ele encaminha alguns pacientes e eu passo para ele, mas não é que ele trabalha na equipe. Não só ele, mas a gente precisa de um acompanhamento de um profissional, de um psiquiatra ou de um neurologista também. Essa área que vocês atuam, por exemplo, dislexia, você vai me dizer quem são as personalidades aí depois que são portadores dessa doença? Qual é o tratamento? Esse tratamento é com benzimento, é com comprimido, é com injeção ou é só na conversa? A dislexia é uma disfunção neurológica, não é uma doença, né? Então, só existe tratamento, não existe cura porque não é doença. E o tratamento é um tratamento psicopedagógico, né? A gente orientar a escola, a família, como essa criança pode aprender, os psicólogos também, e a equipe toda trabalha.
O doutor Matosinho, o doutor Taveira, a doutora Marlene, o doutor Lauda, eles encaminham pacientes para cá ou vocês é que encaminham para eles? Na realidade, às vezes é a escola que encaminha, às vezes é algum neurologista, às vezes a gente encaminha para o neurologista, então depende do caso, depende aonde foi a queixa inicial. Profissionalmente, a pessoa que sofre de dislexia precisa de um acompanhamento, não? Precisa. Quanto antes a gente conseguir o diagnóstico, não só de dislexia, mas dos outros transtornos também, menos sofrida vai ser a vida acadêmica daquela pessoa. Porque senão ela vai na escola ser taxada de preguiçosa, irresponsável, e com acompanhamento fica bem mais fácil, né? Essa doença, como é que eu posso ser portador de dislexia através do pai, da mãe? Como é que aparece essa doença? Não é doença. Se é que é doença, né? Que a gente tem esse hábito de falar doença. Então, é uma disfunção neurológica, hereditária. A gente sempre encontra o pai e a mãe também com essa mesma dificuldade, e aí a família acaba também dificultando, né, toda a parte social, porque os pais podem ter também essa dificuldade e ela não adquire. A pessoa já nasce com essa disfunção, então na gestação já acontece essa disfunção neurológica. Em Mogi nós temos muitos casos, ou a clínica tem muitos pacientes nessa área? Em Mogi eu não tenho a estatística, mas dislexia a média de 15% da população mundial que tem essa disfunção. E o TDAH, que é outro transtorno, é 10% da população mundial. Então é muita criança sofrendo. TDAH significa o quê? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, também é um transtorno neurológico, também é uma maneira diferente do cérebro funcionar, não é doença, é um transtorno. Só que a dislexia, o agravante da dislexia está relacionado à leitura e à escrita. E o TDAH está relacionado ao comportamento. Que as crianças, existem TDAH que são hiperativos, são aquelas crianças ligadas na tomada, que não param um minuto. Tem o TDAH que são os desatentos, que são aquelas crianças que passam uma mosquinha e elas não conseguem se concentrar. E tem o misto, que são crianças desatentas e hiperativas também. Você falou de escrita e leitura. Até onde isso é prejudicial? Você disse, por exemplo, prejudica na escrita e na leitura. E como é que você, com a sua equipe, com o seu grupo, acha um meio de corrigir isso? Não existe maneira de corrigir, existe maneira de adaptar. Então, existem técnicas para a criança, para que fique mais fácil para a criança ler, com fichas de leitura. A gente faz a gente alfabetiza novamente com método fônico. Então, são dicas que não só aqui na clínica, como em sala de aula, em casa, a gente orienta para que fique mais fácil. Você falou de fisioterapia, fono, todo esse pessoal está envolvido nessa área? Aqui na clínica eles atendem também outros casos, mas quando é uma avaliação, porque como não é uma doença, nem a dislexia, nem TDAH, a gente faz por exclusão. Então, para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente tem que excluir todas as outras possibilidades. Por isso que vários profissionais têm que avaliar para a gente ter esse diagnóstico. E essa descoberta ocorre quando? Quando o professor fala que seu filho não aprende, seu filho não presta atenção, quer dizer, coloca uma carga muito grande no costado de uma pessoa que não tem culpa. Da dislexia, normalmente a fala da escola é essa. Seu filho é muito esperto, muito inteligente, mas ele é malandro, ele não consegue escrever direito, ele tem letra feia e eu não sei o que acontece com ele.
Então aí que a gente começa a investigação, porque normalmente o disléxico tem um QI1 normal ou acima da média. Então são crianças realmente espertas e inteligentes. E aí confunde os professores. E às vezes os pais não são. Os pais, ou o pai ou a mãe também tem esse perfil, né? E aí às vezes não percebem essa dificuldade do filho. Não atrapalha em atividade profissional nenhuma? Atrapalha. O disléxico, ele tenta se adaptar, né? Porque ele tem dificuldade com a memória imediata. A partir do instante que ele sabe, que ele fica sabendo, não? Não, mesmo sem ele saber, porque você imagina, a memória dele é muito prejudicada. Então ele aprende uma coisa, a memória imediata, a memória a longo prazo, não. Então ele tem dificuldade para reter informação, ele consegue trabalhar muito na prática, ele tem dificuldade com a teoria, ele aprende fazendo. Bem, meu amigo telespectador, eu estou aqui hoje num outro local diferenciado. Eu estou aqui no CEDEM, que é o Centro de Desenvolvimento Multidisciplinar. Quem somos? Por que vocês colocaram quem somos aqui nesse folheto? É porque às vezes as pessoas perguntam, né, o que é uma equipe multidisciplinar, o que é um trabalho interdisciplinar. Então a gente tentou explicar um pouquinho, porque todos os profissionais, os terapeutas, ainda mais quando saem da faculdade, saem com essa vontade de ter um trabalho em equipe, de ter uma equipe para trabalhar, mas quando chega o trabalho em equipe não é tão simples assim. Então é uma proposta que há 2 anos a gente está tentando realizar aqui. Por que você deixou de ser professora para abraçar essa outra profissão? Professora eu fui há muitos anos atrás, né? A psicopedagogia, eu trabalho com psicopedagogia há 15 anos já. E é aquela vontade de poder ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito do magistério. Eu acho que professor é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada. São pessoas muito especiais. Ninguém se forma em nada na vida sem ter passado por um professor. Então eu valorizo muito. Tanto é que eu conheço até hoje a minha professora do primário. Então é uma coisa que eu acho muito linda, essa profissão. Uns anos atrás a profissão de professor era muito bonita, né? Depois de uns tempos para cá a coisa foi mudando. Eu tenho por hábito dizer que eu tive uma professora no primário chamada Dona Yaya. Aquela mulher vive no meu coração até hoje. E a gente eu brigava com os meus companheiros de classe para poder carregar os cadernos e a bolsa dela. Hoje não, hoje a coisa mudou bastante. Mas dá um tempinho aí que já a gente volta.